Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Que tal? Tudo bem? Espero que sim, não? Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E hoje vamos trabalhar um pouco com estratégias de leitura. Lembrando que quando eu falo de leitura, eu falo de uma das 4 competências comunicativas. Vamos recordar, galerinha, as 4 competências comunicativas. Eu tenho a competência da oralidade, né, que é a minha fala. Eu tenho uma habilidade, né, a competência da minha escuta, que é a minha compreensão, né, da voz. Eu tenho a competência da leitura, que é justamente a habilidade de ler, né, compreender e interpretar. E eu também tenho a habilidade da escrita, né, que é a produção textual. Então, assim, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa, ela trabalha pautada nesses eixos comunicativos, né, da nossa linguagem, tá? E aí a gente, né, traz conteúdos que aprimoram, né, cada uma dessas habilidades, tá? E hoje nós temos a habilidade de leitura. Galerinha, leitura. Para muitos alunos, né, parece uma coisa fadonha, né, de fadiga, de cansaço, porque assim, ler envolve toda aí uma dimensão, né, uma dimensão lógico-cognitiva, né, que vai desde a sua afinidade com os textos, né, e com aquele prazer de ler, né. Tem gente que lê por prazer, gosta de ler, tem aquilo como hobby, né. Já para outras pessoas, ler se torna uma obrigatoriedade, só faz isso, né, só lê quando tem que fazer, né, dentro da sala de aula, está ali uma prova, tem ali textos e ele precisa ler para poder resolver a questão. Então, assim, é meio que obrigado a ler, né. Então, assim, ou no caso um, né, ou no caso A ou no caso B, ou por prazer ou por obrigatoriedade, você tem que ter algumas estratégias, né, para aquela atividade ali, ela ficar mais tranquila, tá. E principalmente quando eu me deparo na língua estrangeira, né, com o texto em espanhol, onde nem tudo que eu estou lendo, né, nem tudo que parece nem tudo que eu estou lendo é aquilo que eu penso, né, e onde as palavras ela também ganham outros significados, tá galerinha? Então hoje nós vamos desenvolver essa habilidade. Vamos lá para o nosso slide, na tela. Lectura na língua espanhola, né? La lectura hay várias informações, ou seja, eu tenho muitas informações, né? Eu tenho informações muito claras, né, ou ocultas, ou seja, há informações ali que estão explícitas, né, explícitas é quando está claro, que eu entendo, quando ali meio que o significado é denotativo, né, denotativo, lembrando, recordando, né, que é quando eu falo linguagem denotativa, é que tem um sentido mesmo literal da coisa, né, onde o livro ele é o livro, onde a cadeira ele é a cadeira, onde a mesa ela é a mesa. Né, aí eu tenho um sentido também conotativo, que é aquele sentido abstrato, aquela coisa que às vezes é empregada ali por uma analogia, uma comparação, né, e não que exatamente seja aquilo mesmo. Mas no texto em espanhol, eu tenho, né, muitas informações. E assim, ler é algo muito mais allá de que conhecer a palavra, ou seja, vai além de conhecer a palavra. Porque se eu conhecer somente a palavra, eu vou, né, cair até num pequeno erro, que é fazer a gramática tradução. O que é gramática e tradução? É quando o aluno ele reconhece a palavra, né. Ah, por exemplo, escuela. Escuela é escola, eu reconheci, eu sei a tradução daquilo ali, né. Então se chama reconhecer a palavra. Mas às vezes aquela palavra ela é empregada ali num sentido conotativo, ou seja, para fazer uma analogia a outra coisa. Ou até dentro do campo heterossemântico, ela tem um outro significado, né. Por exemplo, a palavra pissarra. Se você vê eu conheço essa palavra pissarra português, né, aquelas britinhas de pedra assim pequenininha, pissarra, tem até nos ramais. Já na língua espanhola não, aquilo ali significa quadro, né, a nossa antiga lousa, aquela que o professor escreve. Então assim, cuidado, né, porque ler vai além desse campo, né, de fazer ali a gramática e a tradução. E aí também informações ocultas. O que são informações ocultas? São aquelas, né, as inferências que a gente chama na língua portuguesa, né, que é o quê? A partir de várias informações e eu de fazer análise de um contexto, eu consigo, né, inferir um significado de uma palavra ou de uma frase dentro daquele contexto, tá galerinha? A continuação, né, nosotros professores maestros le ayudaremos en la lectura. Sim, né, galerinha, quando a gente está dentro da sala de aula, é costume, né, dos professores de língua estrangeira, quando está fazendo uma leitura compartilhada, pedirem: "Ah, fulano, lê aí para nós um parágrafo", né, ler um parágrafo, que é ler um parágrafo. Aí o aluno todo acanhado: "Ai, professor, eu tenho vergonha, né, eu tenho vergonha".
Ou seja, ele tem vergonha, né? Mas uma das coisas, assim, para você desenvolver as competências na língua estrangeira é você não ter vergonha, tá, galerinha? Então, assim, se esforce, leia, mesmo que você considere errado ou certo, enfim. Mas você tem que ter prática com a língua, né? Então, sempre que o professor sugerir que você leia um parágrafo, dá essa mãozinha aí, tá? E claro que, né, em uma palavra ou outra, dentro de um contexto, o professor vai estar sempre ajudando ali, tá? Vamos ver aqui um textinho, tá? Um exemplozinho aqui prático. Los españoles engordaron na média de 5,7 quilos desde o início da pandemia, né? Ou seja, os espanhóis engordaram ali uma média de quase 6 quilos desde o início da pandemia, né? Muito se tem trazido à tona esse debate, né, da questão aí da saúde, né, física, mental, nesses tempos de pandemia, né, galera? São tempos difíceis. Espero que, né, dentro de um tempo breve aí nós já estejamos superados isso aí, né? Mas assim, algumas questões têm sido trazidas à tona, né? A questão da alimentação, muitos brasileiros, né, espanhóis, bolivianos, peruanos, enfim, toda a galera, tem muita gente que ela desconta a sociedade na alimentação, né? E acaba acarretando isso aí. Então, bora ver o que diz a notícia. Ó. Desde o início da pandemia, os espanhóis engordaram a média 5,7 kilos. Somos o país europeu onde mais cidadãos dizem haver ganado peso desde o passado março. 38% seguindo a Itália. Ou seja, desde o início da pandemia, né? Os espanhóis engordaram aí uma média de 6 quilos. E dos países europeus, é um dos que mais, né, ganharam peso, né? Os que mais tiveram esse aumento aí. Sondado no estudio da empresa Ipsos sobre o impacto da pandemia na alimentação e na saúde, onde se especifica que a nível mundial a média se situa em 6,1 kg, ganado desde a chegada da Covid-19. Ou seja, isso aí são dados, né, de uma de uma rede de pesquisa, né? São dados de pesquisas aí de estudiosos, né? Essa situação aí, tá? E aí, ó, algumas informações ali, né? Que estão circulando, ó. São informações dentro do contexto, ó, desde o início, né? Ou seja, desde o do começo, dá para você ali fazer a compreensão tranquilo, né? Não tem muita burocracia ou muito impasse ali para entender aquilo, não, né? Alguma palavra ali, eu acho que, assim, são bem parecidas com o português e ali ainda não tem aquela, né? O sentido dúbio da coisa, a questão, eu acho que a tradução fica próxima do português mesmo, né? Chegada, chegada, engordada, engordar, né? Pandemia é um heterotônico, em português pandemia, em espanhol pandemia, né? Por causa da tonicidade diferente das letras. A continuação, bajar de peso junto a dejar de fumar y hacer más ejercicio, los factores que los españoles creen que pueden minimizar los síntomas del coronavírus en caso de contagiarse. Ou seja, galera, diminuir o peso, manter a alimentação saudável, deixar de fumar, né, que é um hábito também comum entre os espanhóis, são hábitos aí para minimizar essa questão do aumento de peso. Para una cuadra 4 españoles, lo mejor es hacer dieta, reducir la cantidad de alimentos ingeridos para un 31%, tomar menos bebida azucarada, determinante, y para 2 de cada 10 beber menos álcool, também ajuda bastante a bajar peso. Ou seja, também entre os fatores aí, né, para reduzir o peso, está fazer dieta, reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né, que é de alta caloria, tá? E aí temos um pafo, né? Tá bem tranquilo, circulado ali. Eu acho que creio ali que as palavras, né, elas são semelhantes à do português ali, a questão da tradução mesmo, tá? Deixar de fumar, né? Ali destacado. E hacer dieta, né? Quando você pede, circula para mim aí quais são as medidas para se baixar o peso ali, né? Aí tem ali as soluções, tá? Los españoles comparten la importancia de la reducción de azúcar en la dieta, pero en segundo lugar se la eliminación de comida procesada, siendo ciudadano a nível mundial que mais importância le dão a esse factor. Ou seja, a questão da comida processada também, galera. Sardinha, conservas, os enlatados, enfim, né? As salsichas, calabresas, toscana, enfim, tudo isso que é processado, tá? E aí também a redução de açúcar, ligada à dieta, né? Os espanhóis creem que é importante para reduzir, né, a questão da problemática, que é o ganho de peso da população, tá? E aí temos exemplo ali, né, as comidas processadas, né, las gaseosas. Gaseosa, em espanhol, lembrando, galerinha, refrigerante, né? Refrigerante, gaseosa, refrigerante. Já suco, né, parece tudo meio o contrário.
O suco, que para nós é natural, né, e saudável, lá em espanhol, como eu digo, suco, né, es jugo, tá? E também a palavra refrigerante, além de gaseosa, também pode ser chamada de refresco, tá? Refresco também é gaseosa, refrigerante, tá, galerinha? Então vamos aos nossos exercícios práticos, né? Vamos exercitar um pouco aí. Temos ali uma notícia, né? Vamos ler um pouquinho. Jennifer López introduz o idioma espanhol por primeira vez na toma de possessão de um presidente dos Estados Unidos, né? Ou seja, Jennifer López introduz o idioma espanhol pela primeira vez, né? Numa toma de posse aí, né? Na cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos. La cantante y actriz Jennifer López ha usado español en la ceremonia de investidura del flamante presidente de Estados Unidos, John Biden, y ha recitado la parte final del juramento de lealtad a este idioma. Ou seja, ela fez a abertura em espanhol, também fez a parte, né, da questão do juramento ali, a tradução para o espanhol, tá? E isso ficou como notícia, né, porque é a primeira vez. E aí López, que por primeira vez ha incluído el español en esta ceremonia, está acompañado de su esposo, ex-jugador de béisbol, Alex Rodrigues, de ascendência dominicana. Ou seja, ela estava ao lado do seu esposo, né? E foi a primeira vez que o espanhol foi incluído. A todo tempo o texto está falando isso, né, galerinha? Então ali, qual o destaque ali, ó? Tras a leitura de texto, responda. ¿Por qué se ha vuelto un evento marcante en español en la toma de posesión de un presidente americano? Então, por que, né? Porque essa questão do usar o espanhol se tornou marcante na cerimônia do presidente americano, né? Tá ali, galera, a resposta, né? Já ali no enunciado, no título, né, da reportagem ali da notícia, tá? Que, ou seja, foi a primeira vez que o espanhol foi utilizado. Nós sabemos que nos Estados Unidos o espanhol ele é bem utilizado, né? Porque dentro dos Estados Unidos existe uma grande população ali de imigrantes, né? Advindos ali do México, tá? Então a população é bem miscigenada, né? E o espanhol ele também é ensinado nas escolas. Porém, né? No entanto, todavia, não obstante, o que acontece é que em cerimônias oficiais, né? Principalmente na posse de um presidente dos Estados Unidos, os americanos eles são muito patriotas, né? Então eles valorizam muito a questão do inglês, né? São patriotas altíssimos, né? Então, assim, o espanhol nunca tinha sido usado na cerimônia, né? Como foi utilizado aí, claro que também influencia a questão da Jennifer Lopez, né? Que é uma cantora mundialmente conhecida, tá? E aí trouxe essa questão aí que ficou em destaque, tá, galerinha? Então é isso aí, galera. Para finalizar aqui, né, já deixo que vocês pesquisem sobre o assunto, tá? Que procurem ler, né, na língua espanhola. Procurem gêneros textuais ou afinidades, né, coisas que vocês gostam de ler. Ah, professor, eu gosto de Chaves no SBT. Ah, galera, gosta de Chaves? Então procurem um gibi, né? Existem em formatos PDF em espanhol aí, gibis do Chaves, Chapolin, e também de outras coisas que você gosta em português, que tem disponível na internet, tá? Na língua espanhola. Então, vale a pena conferir. Não esqueçam de acessar o portal Eduque, tá? De rever essa aula, também de fazer os exercícios, né, complementares. E hasta luego!